Olá, bem-vindo você que acabou de entrar no meu canal. Bicha, a senhora não tem moral nem pros animais, bicha. Cuidem fazer a linha São Francisco agora. Posso? Te convido, neste momento, a discutirmos sobre a história das mulheres com o livro A Criação do Patriarcado, de Gather Learn. Eu que ela é estudada mesmo. Gente, essa historiadora, ela foi muito importante para os estudos afro-americanos nos Estados Unidos. Ela foi uma das cofundadoras, se eu não me engano, fundadoras mesmo. E aí, a sua história de vida e de resistência também nos conta que a mesma já foi presa, né, em uma das prisões nazistas em Viena. Aos 40 anos, Gather decidiu estudar, tendo em vista que ela estava dedicada ao lar, na criação de seus filhos, e com o crescimento deles, ela foi para a universidade e aí se encontrou nos estudos feministas. Gather Lerner sentia a necessidade de contar a história das mulheres, tendo em vista as suas invisibilidades no contexto social. Mas enfim, vamos para o resumo, né? Gente, não dá para sintetizar um livro em 10 minutos, é muito longo, porém eu vou elencar alguns pontos importantes e interessantes para a nossa discussão. A autora, ela inicia fazendo uma análise das sociedades nômades, né? Sociedades nômades, não dá para pensar em sociedade ainda, dos povos nômades, né? E de todo o seu processo de sedentarização. Com o processo de sedentarização, o homem cria uma estrutura das divisões sociais do trabalho, ao qual destina à mulher algumas específicas contribuições no exercício funcional, né, no trabalho. Mas que a história, muitas das vezes, e aí a história, por boa parte do tempo, foi escrita por homens e para homens, alegava o lugar da mulher apenas ao cuidado. Que a mulher, ela não exercia um trabalho, mas a mulher também participava na agricultura, no artesanato, na criação com barcos, né? Fazendo potes, essas coisas. E cuidava também de animais no pastoreio. Mas, em boa parte da discussão historiográfica, por anos, negaram essa invisibilidade das mulheres. E aí, o que é interessante nesse livro é que a autora, assim como também a Lola, que é uma feminista que ensina aqui na UFC e que escreve o prefácio, ela também acha interessante a discussão quando a Lerner vai dizer que a escravidão, ela se origina a partir do momento em que há essa divisão social do trabalho e que a mulher é tratada enquanto um ser objeto. Um ser objeto que vai ser escravizado em ambos os aspectos. Mas o que é o patriarcado? O que é isso? É de comer? Não. O patriarcado é um sistema que opera na sociedade ao qual designa ao homem uma lógica de poder centralizado, enquanto um sujeito único que controla todas as estruturas sociais e baseado também na ideia de falocentrismo. Isso, muitos dos homens, gente, eles têm como ideia a dimensão do seu pênis enquanto um sujeito que coordena e estrutura uma sociedade. Henrique, a senhora está falando coisas verídicas? Sim, coisas verídicas. Muitos dos homens, eles têm uma soberania pelo seu próprio falo, né? Quanto maior, quanto mais a espessura for, mais poder ele se acha no exercício. E, ligada a uma lógica do patriarcado enquanto sistema que invisibiliza as mulheres e as torna enquanto objeto social, de manuseio, de exclusão e até mesmo um corpo que é fácil de ser executado por homens quando eles querem. É uma discussão muito séria, mas que a gente tem que entender o quanto que o patriarcado ele violenta essas estruturas sociais, né? E o quanto que o patriarcado violenta corpos dissidentes e corpos femininos. No caso, eu, uma bicha feminada, também sou violentada pelo patriarcado e também, querendo ou não, nós performatizamos ou não violências de estrutura patriarcal, porque se naturalizou em nosso convívio, em nossas relações afetivas, interpessoais ou não, que é normal homem exercer um poder, que homem não chora, que homem tem que ser aquele cara escroto, que o homem ele tem que ser másculo e que a mulher tem que exercer toda uma passividade. Essa é uma das características coordenadas no sistema patriarcal.
E também, quando nós vemos essa questão no Brasil colonial especificamente, quando se discute colonialismo com patriarcado, temos a representação do Senhor, a figura máxima daquele ser que exerce todo o seu poder sobre os corpos de mulheres, corpos escravizados, e que a gente também pegando uma leitura das decoloniais, né, das feministas, nós vamos ver uma ordem, uma pirâmide social de corpos com seus poderes, né? O homem branco no topo, a mulher branca abaixo, o homem negro abaixo dessa mulher branca e a mulher de cor na margem. Desse modo, a autora já vai nos alertar que o patriarcado ele é um sistema histórico-social. Ele não é uma característica natural da natureza humana. E se ele é um sistema construído na história, no contexto social, ele também é fácil de ser questionado e, se juntarmos, podemos derrubá-lo. Daí a ideia de fim ao patriarcado que nos oprime, né? É muito interessante porque ela vai discutir todo esse processo da sedentarização e ela vai elencar a mulher enquanto um corpo que foi objetificado e escravizado. E nessa discussão ela vai pontuar também a prostituição, né? Que essas mulheres, quando vendidas nas condições de escravos, elas serviam para o lazer ou também elas serviam na prostituição. E nesse contexto, ela pontua a prostituição como uma higienização social, né, de uma sociedade lasciva, passiva, devassa, e que a prostituição ela controla, de certa forma, as famílias. Por quê? Porque os homens, eles vão ter relações com prostitutas e vão modificar a ideia de não pôr um fim à família, né? Ele vai ter o controle da família, também da sua esposa, mas, de certa forma, ele procura na prostituição uma outra forma de ter outras relações sexuais, eróticas, desejos, essas coisas. Ela questiona também a Europa enquanto centro das civilizações, quando ela vai discutir a Eurásia. Ela vai fazer um estudo da antiguidade, por ser a sua área de estudo, né? Ela vai lá para o Oriente, para a Mesopotâmia, e aí ela vai discutir toda uma conjuntura social daqueles povos, né? Inclusive, ela vai discutir a religião, em que as mulheres, elas também estavam no centro do panteão de deuses de representações. Pontua também sobre as travestilidades, que homens se vestiam enquanto performance feminina para servir as deusas e também para ter suas relações eróticas. O livro ele é muito interessante do ponto de vista para se entender como que o patriarcado ele se estrutura nessa antiguidade e, ao mesmo tempo, pontuar que não se dá para buscar por definitivo uma origem, mas compreendê-la como uma estrutura de poder que pode ser questionada e modificada. É uma leitura que a gente indica, com certeza, claro, interessante para os estudos de gênero, e é necessário para os estudos feministas porque, por longo período, a história invisibilizou as mulheres. As mulheres sempre lutaram na história. E aí a escritora vai dizer que é necessário uma história das mulheres para que elas possam se conscientizar das violências e até das naturalizações dessas violências que muitas mulheres cometem. E aí pensar no processo de fortalecimento dos feminismos. Daí a necessidade de lermos a criação do patriarcado e junto combatermos esse sistema. Uma hora depois... Mulher, já esquecendo, se você gostou da resenha, dá uma curtida, ajuda as bichas a crescerem no YouTube, trazer informação, conhecimento. Se você não gostou, também dá uma curtida, faça a linha falsa, compartilhe para as amigas, porque o conhecimento sempre é importante. E é a partir do conhecimento que nós iremos modificar essa sociedade que nos oprime cada vez mais e que querem nossos corpos excluídos das relações, tanto do conhecimento como das relações de poder. E nós estamos aqui para dar o close, sim, porque nós somos dessa. Um close epistêmico, um close de saber, um close para todas. Então, curta, comente, compartilhe, deixe sugestões dos próximos vídeos, que a Gay agradece. Obrigado!
Mulher, se tu chegou até aqui, não esqueça de compartilhar. Não faça a louca. Viu, querida?